Olá, meus amados, a paz do Senhor. Espero que o visual esteja bem. Deixa eu conferir aqui em outro aparelho para não acontecer de estarmos aí diferentes. Só um minutinho. Vai entrando aí que é ativando seu chamado. Ativando seu chamado. Isso, agora eu estou me vendo aqui, ok. Então tá bom. A pastora Nilson também está querendo. Ok. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Pode preparar seu coração que agora as coisas vão caminhar aí de um jeito que o Espírito Santo vai pegar de jeito mesmo. Vai aí sacudir seu coração. Essa é a nossa intenção e eu creio que é a intenção de Deus também. Por isso que nós estamos fazendo essa série Ativando o Seu Chamado. É exatamente para isso. É para poder deixar ele ativo e se em algum momento ele estiver desativado, ele vai ativar, porque o fogo do Espírito vai arder aí. Eu quero ler alguns textos, então começo em Êxodo, no capítulo 1 e versículo 22. Êxodo, capítulo 1, versículo 22. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Querido Espírito Santo, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor é que manifesta o dom da palavra. E eu tenho te pedido que o Senhor possa trazer ao meu coração, para também ao coração dos meus irmãos, de todos aqueles que nessa live estarão ouvindo e aqueles que serão alcançados pelo vídeo, meu Deus. Eu tenho plena convicção, plena certeza de que a chama do Espírito Santo arderá de uma forma forte, inequívoca em cada coração, nos mantendo em ação direta ao chamado que o Senhor nos fez. Eu quero te dar a glória, quero te dar o louvor, quero que Jesus Cristo seja exaltado e cada um dos teus filhos, chamados por ti nas mais variadas funções ministeriais, eles possam, meu Deus, exercer com excelência o chamado proposto, o chamado que o Senhor mesmo determinou para cada um no corpo de Cristo. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém e amém. Ativando o seu chamado. Então ordenou o Faraó o quê? A morte de todas as crianças que nascessem do sexo masculino. Essa foi a intenção dele, visto que o povo hebreu estava crescendo e se multiplicando de uma forma em que ele se assustou, considerando de que perderia a mão de obra escrava e até se tornar-se-iam eles sim os que estariam dominando todo o Egito. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ainda que a intenção maligna, ainda que a intenção do diabo foi e fosse e ainda possa ser de matar, de destruir, de inibir aqueles os quais têm um chamado de Deus de prosseguir, ele está enganado. Ele é um enganador e também está enganado, porque o propósito que Deus tem na vida de cada um haverá de se cumprir. O nosso Deus é maior. O chamado que ele fez na sua vida, ele é poderoso para cumprir. Ele vai desenvolver as mais variadas circunstâncias e situações, mostrando que ele é Deus e Senhor, nos céus, na terra e debaixo da terra. Em qualquer lugar, em qualquer situação. Tentaram matar Moisés. Por quê? Nasceu homem, mas nasceu para um propósito de Deus. Então, se nasceu para um propósito de Deus e deseja viver para o propósito de Deus, não haverá morte para te encontrar antes que você cumpra o seu chamado. Você é nascido de Deus. Você nasceu para isso. Isso me faz recordar do apóstolo Paulo, quando escreve a epístola aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 15, ele diz assim: quando aprove a Deus que me escolheu desde o ventre materno. Olha, ele tinha essa convicção. Quando Jesus o salvou e o transformou,
veio-lhe o conhecimento, a revelação de que desde antes de nascer, já no ventre materno, Deus o havia escolhido. E assim aconteceu com você também. Possivelmente houve várias tentativas de dar um fim à sua vida, mas não aconteceu. Por quê? Porque Deus ainda quer completar o plano que Ele tem na sua vida, o chamado que Ele fez para você. Deus quer completar e assim fará. Faraó determinou, mas ainda que, sendo ele rei, sendo ele ditador, sendo ele o que mandava e todos tinham que lhe obedecer, mas nessa altura Deus fez com que as parteiras falaram, esse vai nascer e vai crescer e vai cumprir com o seu chamado. É impressionante e interessante que dentro daquele propósito, né, você veja bem o chamado dele, um menino hebreu e que veio se tornar príncipe no Egito. Olha que coisa linda, coisa maravilhosa que Deus faz, né? Nasceu em um tempo de escravidão, nasceu para o olhar de muitos, para ser mais um escravo, onde os seus pais, avós, bisavós, tataravós eram escravos ou foram escravos, e, no entanto, Deus mudou o plano, mudou o plano. Ele muda o plano em qualquer momento na história do mundo. Ele muda o plano através da sua vida, através daquilo que eu sou e que eu serei em Cristo Jesus, aquilo que você é e será em Cristo Jesus. Ele é que é o Todo-Poderoso para mudar situações, circunstâncias e planos de governos, planos de dominadores, daqueles que se dizem senhores. Deus é mais poderoso. Ele fez do hebreu um príncipe lá no Egito. Mas a história, como é que se desenvolveu, como é que ocorreu? Não foi tão fácil, não foi simples assim não. A morte rondou a vida de Moisés. Ele, ao nascer e ser preservado ali pelas parteiras, a sua mãe, Joquedebe, procurou escondê-lo para que o seu choro não despertasse o conhecimento dos soldados egípcios e assim, descobrindo que era uma criança do sexo masculino, viesse a matá-lo. Mas por 3 meses, apenas 3 meses, ela conseguiu tudo isso. Não foi mais do que esse tempo, 3 meses, mas foi o suficiente para ela render-se à vontade de Deus e entregar tudo nas mãos do Senhor. Se esse menino nasceu com um chamado, com algo específico da parte de Deus, Deus é poderoso para preservá-lo. É isso que aconteceu com você. Você está sendo preservado porque você tem um chamado, escolhido pelo Senhor, enviado pelo Senhor, preparado pelo Senhor. E então pode ter certeza que nem a morte chegará perto de você, e se chegar, ela vai bater em retirada, porque Jesus é maior. Jesus é aquele que ressuscita os mortos e dá vida, e vida com abundante. Então, você pode ter certeza que o seu chamado, aquilo pelo qual Jesus te chamou, é muito maior do que você pode imaginar, pensar. Vai muito além. Ele não parou por aí, não. Você considerando que já fez ou está fazendo de tudo. Eu mesmo, na minha idade, eu vejo que muita coisa ainda Deus vai fazer. Até o último minuto, até o último segundo, Ele há de cumprir tudo o que planejou. Os seus pensamentos são maiores, os seus propósitos são os maiores, os seus caminhos são os melhores. Então Deus há de fazer com que Jesus Cristo seja glorificado hoje e sempre, através da minha vida, através da sua vida, quando nós nos dispomos a cumprir com o chamado do Senhor. Então Deus te chamou para uma tarefa específica e está te preparando para isso. Ele está te preparando. Eu gosto ao meditar na palavra de Deus, ver o conteúdo, aquilo que ela nos apresenta, em Atos, no capítulo 7, dos versículos 22 a 25, Estevão, aquele homem cheio do Espírito Santo, ele ousadamente falava com aqueles que o ameaçavam de morte, e ele trazia nesse texto, no capítulo 7 de Atos, versículos 22 a 25, olha o que ele relata sobre Moisés. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos,
veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Então Moisés, mesmo criado ali no palácio, as melhores escolas, as melhores universidades, na melhor moradia, as melhores roupas, com toda a riqueza, com tudo aquilo que Faraó poderia oferecer, uma vez de que a filha de Faraó era a sua mãe adotiva, tudo do bom e tudo do melhor, mas ele sabia que era de origem hebreia. Ele sabia que era descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó, e que os seus irmãos viviam em um outro lugar, não era no palácio, não era num lugar de conforto, num lugar onde poderia desfrutar do bom e do melhor. E ele, então, no desejo do seu coração, ele desejou ir até o local onde estavam os seus irmãos. Eu quero te dizer assim, que quando você se dispõe a sair do lugar da comodidade, do lugar do conforto, do lugar da segurança, e ir para os lugares onde as pessoas estão passando as necessidades, as provações da vida, os problemas, aí passa até a visão de Deus. Porque Deus vê o mundo, vê tudo e todos. Deus vê situações, Deus vê as aflições, Deus ouve as orações, os clamores. Então Deus vê as situações e desperta aqueles que estão em seus palácios. Aconteceu com Neemias também. Neemias vivia muito bem, e um dia eu ainda vou trazer também essa passagem, esse ativar do chamado de Neemias. Mas olha, só por ele ouvir acerca dos seus irmãos que restaram em Jerusalém, ele saiu lá do palácio e foi em direção aos necessitados, aqueles que estavam terrivelmente precisando de algo da parte de Deus. Não é isso que aconteceu com Jesus? Do seu palácio de glória, assistido pelos anjos, arcanjos, serafins, querumbins, ao lado do próprio Pai, ele saiu do seu lugar de excelência, do seu lugar por ser o Criador, o Deus eterno, e tomou forma humana e veio até nós para ver o nosso estado miserável como vivíamos, porque veio dentro de uma visão para cumprir uma missão. E todo aquele que tem uma visão cumpre uma missão. E essa é a missão que Deus tem para a sua vida, não é aquilo que você fez até hoje, não é aquilo que você está fazendo. Tem algo mais, é algo que é mais excelente. Então, esteja conectado com a vontade de Deus, buscando compreender a vontade de Deus, procurando em todo o tempo alinhar-se a ela, porque o melhor está por vir e o melhor é o que Deus preparou para você. É o que ele tem reservado. Então, quando Moisés, ele saiu do seu palácio, ele saiu do seu lugar, e onde foi criado, onde teve a sua formação, e foi ter ali com os seus irmãos, ele percebeu, ele viu a aflição dos seus irmãos, ele viu tanto sofrimento ali que aquilo doeu na sua alma, aquilo mexeu no seu interior. Ele percebeu de que a visão que ele tinha dentro do palácio era totalmente diferente da visão que ele tinha quando saiu e foi fora. E foi ali onde estavam os que viviam debaixo de grandes necessidades, grandes problemas, grandes aflições. E ali ele, em um dado momento, viu um egípcio que espancava um hebreu. E quando ele viu aquilo, ele olhou para os lados e, considerando que ninguém estava vendo, de uma forma oculta, ele pegou e agarrou no egípcio e o matou. Abriu um espaço ali na areia e o escondeu aquele corpo. E ali então ele considerou, eu tenho um chamado de Deus, eu sei que não vou ficar vivendo nesse palácio, eu sei que eu estou disposto a renunciar o palácio, a renunciar os prazeres que ele me oferece para me identificar com os meus irmãos,
para me identificar com esse povo sofrido, para mostrar que toda a minha preparação, todos esses 40 anos de treinamento, todo esse tempo em que passei ali, é um tempo em que eu estarei, sim, utilizando agora para ajudá-los a serem libertos. Eu tenho influência no palácio, eu sou filho da filha de Faraó, eu tenho esse título de príncipe, eu sei o que eu posso fazer agora. E ali então, ele considerou que já estava totalmente preparado, e nas melhores condições de cumprir com o seu chamado. Ele sabia que foi preservado em vida, que é para um tempo como esse, um tempo de ser usado por Deus. E eu pergunto, você anseia ser usado por Deus? Você tem esse desejo no seu coração? O meu arde, todos os dias eu peço, Deus me usa da maneira que o Senhor queira, da forma que o Senhor quiser, aonde o Senhor quiser, mas eu quero que o Senhor me use, meu Deus, mas me use. Eu quero gastar e me desgastar em prol daquilo que o Senhor tem para me fazer, Senhor. É tão gostoso. E a gente percebe que era essa a vontade de Moisés. Agora eu vou fazer a obra do Senhor. Agora eu vou aqui realizar o que é o chamado da minha vida. Eu vou me expor. Mas quando chegou o dia seguinte, novamente, se apresentou ali aos hebreus e ele percebeu uma situação inusitada, diferente. Ele considerou que aquilo não haveria de acontecer. Dois irmãos, dois hebreus, entre eles brigavam, um espancava o outro. Aquilo mexeu com ele, falou, como pode? Às vezes não é isso que acontece. Nós considerando que indo lá fora, nesse mundo onde o pecado ele atua na vida das pessoas e vemos tanta maldade, vemos tanta perversidade, e logo nós queremos atuar e fazer alguma coisa à nossa maneira, queremos de alguma forma intervir nessa história e não imaginamos que na igreja, entre irmãos e ministérios diferentes se degladiando, ao invés de lutar contra um inimigo comum, parece que lutam entre si e às vezes, olhando essa situação, há um desejo de querer interferir, há um desejo de dizer, olha, o que vocês fazem não é bom, não é boa essa situação, aquilo que vocês estão fazendo, não pode acontecer isso. E olha o que aconteceu aqui. Moisés, né, quando ele vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o Egito. Tá? Ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Que triste, né? Não entender. Às vezes, quantos que tentaram fazer o seu melhor, tentaram atuar na igreja, entre os irmãos, e não foram entendidos, não tiveram ali um bom entendimento com respeito a isso, e é por isso que às vezes se frustra, às vezes se decepciona, às vezes dá uma travada no chamado, ao invés de continuar e procurar alternativas, buscar mais em Deus. Deus, então como é que eu faço? Eu tentei fazer a minha maneira, não deu certo. Eu tentei fazer ao meu modo e eu vi que não houve possibilidade nisso. Porque quando eles falaram com Moisés, foi logo o acusando. Falei, o que você quer? Quer nos matar como fizesse ontem com um egípcio? Aquilo soou mal ao coração de Moisés. Aquilo criou um bloqueio no seu chamado. Aquilo causou nele um resultado que ele desativou. Foi um corte, exatamente isso, um corte naquela chama, naquele ardor, naquele desejo de fazer algo. Desativou. E ele vendo isso, pensou logo, olha, Faraó vai saber e vai querer vir atrás de mim. Exatamente é o que aconteceu. A Bíblia nos relata de que chegou ao conhecimento de Faraó e Faraó quis matá-lo. E ele precisou fugir. Quantos que fogem do seu chamado diante de ameaças? Quantos que fogem daquilo que estavam a fazer porque se frustraram, não foi entendido, e aquilo
levou a pensar, é um fracasso, eu não fui chamado para isso, então vai para um lugar longe. Alguns chegam a sair até da igreja, alguns saem do ministério, deixam o ministério, alguns desativam de tal forma que já não pensam em fazer mais nada, falam, olha, eu quero trocar, eu não fui chamado para isso, eu não tenho essas condições, e vai até para um lugar longe, é o que Moisés fez. Ele foi para o deserto, ele fugiu do Egito, saiu daquele lugar e foi para o deserto. E é nesse deserto aí que Deus foi trabalhar na vida dele, como no deserto de muitos. Muitos daqueles que, considerando que o seu chamado aí não está fluindo muito, querem dar um tempo. Você já ouviu essa palavra? A coisa mais triste é quando alguém diz, eu vou dar um tempo. E quando diz, vou dar um tempo, já está dizendo assim, olha, vou desativar aquilo que eu estava fazendo, não vou fazer mais. A forma como eu estava fazendo, não vou fazer mais. Eu vou dar um tempo. Isso é perigosíssimo, né? O desativar o chamado, então, é desconectar. Quando nós estamos no chamado, estamos conectados com Deus, conectados buscando a sua vontade. Nós permanecemos numa oração mais intensa, justamente por quê? Porque na oração mais intensa nós percebemos que Deus vai nos conduzindo, vai direcionando os nossos passos. Mas eu tenho uma boa notícia para você, Deus não desistiu, Ele ainda está de olho em você. Ele vai reacender essa chama, vai te chamar novamente para você cumprir, só que com excelência, com mais poder, mais unção, com a preparação, porque nas mãos dele, ele é o que tudo pode, é o que tudo faz. Ele vai fazer isso na sua vida. Então se prepara aí, porque nessa andança de Moisés, nós percebemos uma coisa. Olha o que nós percebemos aqui. Nós percebemos que Moisés, né, quando ele saiu, ele foi para o deserto, nós encontramos o contraste entre as suas duas carreiras. A carreira que Deus preparou para ele, a carreira que ele estava ali no Egito como príncipe, e agora aquela que ele próprio escolheu na sua fuga. Ele encontrou uma situação e ali então tornou-se pastor de ovelhas. E nem dele eram, era do seu sogro, Jetro. Havia casado e ali com a sua vida conjugal, teve filhos e, no entanto, ele durante 40 anos ficou ali, quem sabe, com seus pensamentos no passado frustrado, e os seus pensamentos no passado travaram ele e quis ir para o esquecimento. Durante 40 anos ele não quis mais pensar naquilo. Olha, eu espero que você não tenha passado nem 4 anos, nem 4 meses, nem 4 semanas, nem 4 dias, nem 4 horas, nem 4 minutos. Não desativa não. Seu chamado é algo precioso, porque Deus quer fazer algo lindo e maravilhoso na sua vida. Mas foram 40 anos. Da mesma forma que ele passou 40 anos aprendendo o que era necessário aprender lá no Egito, agora 40 anos aprendendo uma profissão humilde, aprendendo como lidar com ovelhas, aprendendo o trabalho árduo de defender as ovelhas, de criar aprisco para as ovelhas, de ali também protegê-las em todas as áreas, mas chegou um tempo de reativar o seu chamado. Aquele que quando foi ter com seus irmãos hebreus saindo do palácio, ele mostrou que o valor maior para ele não era os prazeres momentâneos, não eram as riquezas que o Egito lhe proporcionava, mas era sim o prazer de identificar-se com o seu povo. Saiba que todo aquele que tem um chamado de Jesus, a identificação sua é com os crentes, com os servos de Deus, com os filhos de Deus. É a identificação com aqueles que, às vezes, rejeitados pela sociedade, desprezados pela sociedade, mas estão aí precisando do seu chamado estar ativo, disponível e disposto para servi-lo.
Mas aqui, agora, na situação de Moisés, olha o que estava acontecendo. Ele foi para o monte de Deus, lá para Horebe, ou Monte Sinai. E lá chegando, ele apacentava aquelas ovelhas do seu sogro, e algo repentino aconteceu que lhe chamou a atenção, lhe despertou a atenção. Eu posso afirmar que Deus estava novamente reativando o chamado de Moisés. Ele reativa o nosso chamado de maneiras impressionantes, ou de maneiras simples, como essa agora a qual eu estou falando contigo. É o Espírito Santo que toca no coração, o Espírito Santo que atrai, que chama, que desperta, ele dá sonho, ele manda terremoto, manda vendavais, manda um desemprego, manda uma pandemia, de qualquer forma, alguma situação inusitada surge, alguém falando forte, uma criança até, um louvor, qualquer que seja o meio que Deus empregue, mas é no amor, para reativar o chamado, reacender a chama no coração, é chamar novamente a responsabilidade, porque Deus ama a cada um de nós como ama o perdido e quer ver o perdido ser salvo. E Ele vai salvar como? Ele ouve o clamor daqueles que estão no sofrimento e na dor. Ele ouve o gemido dos perdidos da terra. Ele ouve as aflições de um coração de uma mãe, de um pai, de um filho, de um parente, de uma pessoa que neste mundo está passando problemas tão difíceis que chega a perguntar, será que há Deus? Será que existe um Deus? Será que Deus está olhando o que eu estou passando? E é por isso que, como Deus ouviu o clamor dos filhos de Israel, os hebreus que ali estavam já oprimidos demais pelos egípcios, Faraó, de uma forma cruel, levava-os a um sofrimento em que eles já não estavam mais suportando. Mas lembraram da promessa que Deus havia feito para Abraão. E por causa dessa promessa, eles lembraram do Deus de Abraão. E então clamaram a esse Deus todo-poderoso. É assim, há muitas vidas aí fora que estão clamando, há muita gente buscando a Deus e pedindo, Deus faz alguma coisa. Há muitos crentes também sem saber como fazer, como agir em momentos de aflição, momentos de angústia. E Deus quer usar a sua vida. Deus quer reativar o seu chamado ou ainda motivá-lo a seguir de uma forma mais direta aquilo que ele te chamou a fazer. E é o que aconteceu. Uma sarça ardia em chamas e não se consumia. Sabe, quando existe alguma coisa diferente a chamar a atenção, não receie, não tenha medo. O amor lança fora todo medo. Quando algo diferente está acontecendo, é o que está acontecendo comigo. Tudo que à volta acontece nesse cenário mundial, em qualquer lugar, isso tão somente me leva mais perto de Deus. Me leva mais perto daquele que tudo pode, e eu me pergunto, Senhor, o que queres que eu faça? Eu quero cumprir o meu chamado, eu quero que o Senhor me use da maneira que é a tua vontade, onde e a forma que o Senhor quer. É isso que Ele quer também com você. Ele tem uma maneira específica de usar cada um de nós. Ele tem uma maneira maravilhosa, mas para isso não podemos ter medo de se aproximar. Mas se aproximar com reverência, se aproximar a Ele com temor, se aproximar a Ele pedindo, ó Deus, eu quero sim me aproximar. E quando isso começa a acontecer, ouvimos aquela voz, Moisés, tira as alparcas ou a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é terra santa. Onde Deus está, tudo é santo. Deus é santidade. E quando nós nos aproximamos dele para pedir, Deus, então use a minha vida, reativa o meu chamado, ou ativa o meu chamado, me desperta para aquilo que o Senhor quer. Nós temos que chegar a Ele humildemente, com reverência, tirar tudo aquilo que se apegou na nossa caminhada ou na caminhada por um tempo em que precisou aí ficar pensando e refletindo o que fazer, como fazer.
E nós precisamos então lançar fora essas alpacas e chegar descalços, chegar assim diante dele com muita humildade e dizendo: Senhor, usa a minha vida, mas usa como tu queres. Isso é espantoso para nós. Ah, Moisés se espantou, mas não temeu de se aproximar. E ele, ao se aproximar, ele foi, né? Ele foi justamente com desejo de ver uma revelação, de ter uma revelação. E Deus sempre tem uma revelação a mais para a nossa vida. Porém, é necessário que quando nós nos dispomos a nos aproximar para essa revelação a mais de Deus, nós temos o nosso coração disposto a ouvir e a obedecer. Não foi assim tão fácil na vida de Moisés, né? Não foi assim tão fácil, porque desculpas por causa de lembranças do passado é aquilo que ele começou a apresentar a Deus. Deus tão somente disse a ele: olha, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo. De que forma? Usando a sua vida. Quando Deus vê o clamor do mundo, dos angustiados, dos aflitos, ele desce, ele se manifesta, mas é para usar a sua vida. É para usar você, naquilo que ele te capacitou, naquilo que ele concedeu-lhe de dons, de talentos. E se você sente falta, busca que mais ainda ele tem para te dar. O importante é a disposição, porque não importa o que você sabe, sim o que você faz com o que você sabe. Existem aqueles que sabem muito, existem aqueles que têm muito, mas nada fazem. Aprendem apenas para tomar conhecimento, e o conhecimento em si não leva a lugar nenhum. Mas então o importante é, tudo que você tem, tudo que você sabe, coloca nas mãos de Deus e fala: Senhor, eu quero ser usado por ti. Eu quero ser usado por ti. Então, desculpas por causa de lembranças do passado, que causaram ressentimentos, que causaram certo medo, certos receios, por causa do fracasso ou da rejeição. Moisés foi rejeitado ali. Ele tinha sido rejeitado, então tudo aquilo trouxe um trauma na vida dele, né? Justamente porque eles não haviam entendido o que Moisés estava fazendo. Quem sabe também muitos não entendem o que você faz ou a maneira que você está fazendo, e por causa disso acaba criando um bloqueio. Mas deixa eu te dizer, Deus, ele não vai desistir. Ele vai criar situações, circunstâncias, através das quais ele quer usar a sua vida. Agora, não lute contra isso. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Foi isso que Saulo, a caminho de Damasco, ouviu do próprio Senhor Jesus. Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Não vale a pena fugir. Veja o que aconteceu com Jonas. Tanta desgraça estava trazendo para ele como para todos que estavam à sua volta naquela embarcação, porque estava fugindo de um chamado. Não fuja do seu chamado. Você tem a sua família, você tem muitas pessoas que querem olhar para você e ver em você um modelo, um exemplo a ser seguido. Vê em você um líder, um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, até uma criança ou um ancião, mas que vive para fazer a vontade de Deus. Em suas orações, em suas tarefas na igreja, no ministério, dentro do seu trabalho, da sua profissão, mas é em todas as áreas que Deus quer usar a sua vida, em todas as áreas, em todas as áreas. É um contraste tão tremendo, porque Moisés, como príncipe no Egito, né? Filho da filha de Faraó, um príncipe, agora estava lá como um pastor de ovelhas. Que diferença tão grande, que diferença.
Às vezes nós encontramos na nossa caminhada pessoas que estavam servindo a Deus com tanto ânimo, tanta coragem, tanto empenho, uma bênção, uma maravilha, e de repente, em dado momento, por frustrações, por guardar coisas que ficaram no passado, travaram e impedem de avançar. Mas olha o que diz o apóstolo Paulo, né? Irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás fica, prossigo para o alvo. É isso que você deve fazer, é isso que cada um de nós devemos fazer todos os dias. As coisas que para trás ficam, independente se foram boas ou más. As más só servem para frustrar, para decepcionar, para trazer ressentimento, amarguras e coisas aí que travam. E as coisas boas só servem para viver de saudosismo. Então o passado é passado. Estamos construindo o futuro. Estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou a fazer para o dia de hoje. Construindo o futuro que é o amanhã. Então, dê o seu melhor, faça o seu melhor. Moisés, nesse momento, ele ficou a imaginar, mas eu já tentei fazer isso. Eu tentei libertar aquele povo, eles me rejeitaram, eles não me aceitaram. Por isso eu me resignei e eu preferi deixar o palácio, deixar todo aquele conforto, deixar todas aquelas regalias para vir aqui para o deserto. Mas é no deserto que Deus ele se manifesta, ele trabalha de uma forma mais profunda no coração, ele chama a um compromisso maior, e quando ele desceu, está dizendo, ele desceu, e chamou Moisés através daquela sarça que ardia em chamas e não se consumia, foi para chegar e chamar-lhes a responsabilidade. Eu fico nas entrelinhas lendo assim, Moisés, eu te salvei quando você nasceu, era para você, se sobrevivesse, permanecesse como escravo. Mas eu te livrei de ser escravo, preservando a sua vida, que você poderia ter morrido, para te colocar num palácio, a fim de você desenvolver dons e talentos, tanto naturais, e agora você veio para desenvolver dons e talentos espirituais. Foi para te capacitar, porque a obra que eu tenho para você, Moisés, e você, Antônio, Maria, João, Joaquim, e o nome que você tem aí que está me ouvindo, é para algo maior. Tudo aquilo que você aprendeu até hoje, tudo aquilo que você fez até hoje, é para algo maior. Não pense você que a sua carreira é isso que você está fazendo ou termina por aí. Tem algo maior, mais excelente, algo em que é necessário sim ouvir a voz de Deus, é necessário se achegar a Ele com temor e tremor, é necessário se render completamente para que Deus venha completar o chamado na sua vida. Mas Moisés estava endurecido. Moisés chegou, Senhor, eu não me sinto que sou capaz. Eu sou até duro de palavras, eu não consigo nem falar direito. Senhor, aí então Deus começou a manifestar milagres na vida dele. Pediu para ele colocar a sua mão assim, dentro da sua roupa, no seu peito, e quando tirou, estava ela leprosa, totalmente leprosa, ele se espantou. Então Deus falou, faz isso de novo. Quando ele repetiu o mesmo gesto e tirando a sua mão novamente, estava ela normal, estava ela completamente sã, curada. O que você tem na sua mão, Moisés? Como pastor de ovelha, um cajado. Joga ela aí no chão. Quando jogou no chão, ela virou uma serpente, ele até fugia com medo dela. Às vezes o medo quer tomar conta, né? Quer fazer fugir diante dos milagres, poder de Deus, manifestação sobrenatural do Senhor. Mas ali então Deus fala, olha Moisés, pega ela pela cauda. Quando pegou, novamente virou ela um cajado. E aí falou, ó, leva esse cajado contigo, porque através desse cajado vou fazer muitos milagres, muitas maravilhas. Eu vou agir através da sua vida. Eu vou ser contigo. Isso te faz lembrar a ordem de Jesus? Te faz lembrar aquele texto tão lindo, maravilhoso, quando tantos dizem assim, Jesus me escolheu. É claro, ele disse assim, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Porém, vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos-lo conceda.
É importante e interessante, nós sabemos que Jesus, quando ele tomou a forma humana e veio até nós, foi por causa da sua compaixão, do seu amor por aqueles que viviam no pecado, incluindo eu e você. E por essa compaixão, ele mesmo, vendo a multidão que andava desgarrada como ovelha sem pastor, ele mesmo disse: rogai ao Senhor da seara para que envie obreiros para a sua seara. Por quê? Porque a seara é grande e os obreiros são poucos. E você quer cair fora? Não caia não. E você que acha que já está fazendo muito? Não é não. Tem muito mais para você fazer. Muito mais. Olha aí o mundo perecendo à sua volta, olha aí seus familiares, seus amigos, seus parentes, olha aí irmãos precisando que você compartilhe os dons e talentos que Deus lhe confiou, em que o Espírito Santo habita em você, age através de você, onde Jesus prometeu estar contigo todos os dias até a consumação do século. Para quê? Para viver num palácio? Para viver acomodado? Não, não, não. É para fazer algo mais. É para libertar os que estão cativos, oprimidos, é para curar os enfermos, é para expulsar os demônios, é para repreender o maligno, é para guerrear as guerras que nos está proposta, uma batalha. A vida de fé é uma batalha, ela exige fé contínua, fé crescente. Então, não desanime não. Tem muito mais que Deus tem para você fazer. Então, irmão, Moisés, não fique aí com essa lembrança do passado não, Moisés. Tem algo mais para você fazer. Algo mais. Então Moisés, esse homem que ele ousou, depois que Deus falou com ele, depois que Deus manifestou a sua glória para ele ousou obedecer e retornar para o Egito. Dessa feita, Deus já tinha falado que ele haveria de encontrar com Arão, seu irmão, que veio em sua procura. E é isso que acontece. Quando o clamor do povo é tão grande, quando o clamor chega aos céus, Deus faz com que pessoas se encontrem aqui na terra. Arão foi ao encontro de Moisés, porque o clamor do povo hebreu chegou ao trono da graça de Deus. E Deus então moveu Arão para ir ao encontro de Moisés, o seu irmão. E moveu ali Moisés para ir ao monte de Deus, ao monte Horebe. E ali ouvir Deus falar com ele e novamente encarregá-lo dessa grande obra. Deus tudo sabe, tudo faz, tudo pode. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas ele escolheu você. Não foram os anjos, não foram seres angelicais, mas ele escolheu você para fazer a obra de libertação, de cura, de salvação, proclamando o Evangelho de Jesus Cristo aos quatro cantos da terra. Ele escolheu você, capacitou você, e agora não é na sua força, não é no seu entendimento, mas é submisso a cada dia, buscando o querer e a vontade de Deus, é onde ele vai manifestar a sua glória. Deus vai fazer isso, é o que ele fez. Quando Moisés, então, depois convencido, é isso que nós precisamos ter, a convicção do nosso chamado, a convicção de que o Senhor nos escolheu, a convicção de que o Senhor é conosco. Nós nunca podemos ter essa dúvida. Eu nunca tive em nenhum momento da minha vida. Minha esposa, meus filhos não têm esse receio. Será que Deus está? Nunca houve um questionamento em cima disso. Não pode haver na vida de alguém que é chamado por Deus o questionamento. Será que Deus é comigo? Será que Deus está comigo? Ele sempre estará, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Então, se Ele é contigo, não recuse a fazer aquilo que Ele te chamou. E faça com excelência. Infelizmente, muitos não se atentam para aquilo que Deus ele fala acerca daqueles que fazem a obra relaxadamente ou fraudulentamente. É maldito. A Bíblia diz, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente ou fraudulentamente, sem paixão, sem amor, sem boa vontade, sem convicção. Mas bem-aventurado é aqueles que ouvem, se rendem e ainda pedem, Deus, eis-me aqui, eu quero ser usado por Ti, eis-me aqui, Senhor, o meu chamado, eu quero corresponder a Ele, Senhor, eu quero cumprir tudo quanto é o Teu propósito.
essa é uma palavra rema para você. Essa é uma palavra para te despertar a continuar fazendo o que você está fazendo e cada vez com mais excelência, cada vez com mais empenho, mais dedicação, porque Jesus está voltando e você sabe disso. Eu não preciso ficar aqui dizendo, mas é necessário para muitos ouvir: Jesus Cristo está voltando. Bem-aventurado o servo, o qual o Senhor, quando voltar, o achar servindo assim. Nós não estaremos aqui na terra quando ele vier. Nós daqui sairemos ao encontro dele nos ares. Então, já é um princípio de caminhada. É um princípio de não estar parado. É um princípio de não estar sentado, acomodado, não. Então, desativa aí. Desativa. Deixa o fogo do Espírito arder no seu coração. Deixa esse fogo aí, ó, te queimar mesmo, te incomodar, para não ficar acomodado. Então é melhor ficar incomodado. E eu peço sempre isso a Deus. Eu quero ficar incomodado de dia, de noite, qualquer hora, qualquer momento. Incomodado para poder dedicar-me e servir a Ti cada vez mais. Então eu quero encerrar nesse momento e na realidade, ao encerrar, quero orar por você. Orar, e eu vou ver se eu acho aqui um hino que eu tanto gosto, porque com esse hino aqui, eu gosto de pedir para Deus sempre: Senhor, eu quero que o Senhor me use e me use cada vez mais, meu Deus. Quero que o Senhor me use. Vamos ver se eu tenho ele aqui. Aí eu quero cantar junto com você aí. Ó, orar com você. Vamos ver se está aqui. Ei, maravilha! Ei, maravilha! Ó. Hã? Deixa ele te usar. Deixa o Espírito Santo te usar. No seu trabalho, no seu colégio, na sua família, no comércio, na rua. Apesar de qualquer coisa que possa ter acontecido, deixa ele te usar. Deixa ele te usar. Porque quando ele chama, ele unge, e ele unge para enviar. Eu já chorei várias vezes com esse hino e continuo chorando. Eu continuo chorando porque é muito forte. E é o que eu peço. Senhor, apesar dos pesares, apesar de qualquer coisa do passado ou do presente, eu peço, usa a minha vida. Então, oro por você agora. Meu Deus, em nome de Jesus, por graça e por misericórdia do Senhor, eu peço, meu Pai, que ao meu irmão, minha irmã, que é esse que nos ouve nessa live e aqueles que vão ouvir através desse vídeo, Pai, eu peço que o Senhor use, que desperte, que cada vez mais seja ativo, e quem está com o chamado ativo está em ação. Não existe quem esteja ativo e parado. Ó Senhor, e se porventura estiver alguém parado nessa caminhada, parado na sua atividade, vem agora o Teu Santo Espírito reativar, vem manifestar novamente de uma forma gloriosa. Vem novamente, Pai. Moisés, se fôssemos discorrer ainda a forma como o Senhor usou ele quando retornou ao Egito, quando chegou lá, como enfrentou, meu Deus, a Faraó. Ó Senhor, ele enfrentou sem nenhum receio, porque tinha a convicção de que o Senhor era com ele e estava com ele. Até o povo naquele momento, no primeiro momento, onde Faraó oprimiu com mais intensidade, pedindo para fabricarem tijolos e ainda proverem para si as palhas, sem diminuir o ritmo do trabalho. Meu Deus, o povo se revoltou contra o líder, contra aquele a quem o Senhor escolheu e enviou para libertá-los. Mas, meu Deus, o Senhor manifestou-se com poder e glória. Assim também o Senhor faz nos dias de hoje. Manifesta-se com poder e glória. Meu Deus, em qualquer situação, circunstância, onde os teus filhos estão, aonde eles estão atravessando esse deserto, ou estando aí também, meu Deus, nessa sua jornada, Pai, que o teu milagre, a tua glória venha manifestar-se, Senhor. Eu oro agora pedindo que a unção, a virtude,
o poder do Espírito Santo venha ativá-los, que os dons espiritual e ministerial venham desenvolver-se de uma forma mais profícua através da vida desse teu filho, dessa tua filha. Meu Deus, o chamado foi o Senhor quem fez, a capacidade é o Senhor quem dá, então os abençoe, querido Espírito Santo, é nessa hora que eu quero, meu Deus, que o coração deles, Pai, esteja quebrantado e venha receber esta palavra, e que as lágrimas rolem por a sua face, e que a resposta da sua boca e do seu coração seja: eis-me aqui, use a minha vida, eis-me aqui, use para aquilo que o Senhor quer, use para aquilo que o Senhor determinou, ainda que sejam as coisas mais simples, ainda que sejam as coisas em que aparentemente não são tão relevantes, mas, meu Deus, desde que seja o Senhor a usar, ela é relevante. Desde que seja o Senhor a usar, ela vai trazer resultados em que glorifiquem o teu nome. Portanto, no nome de Jesus, eu peço que seja ativado, que seja manifestado o poder, a unção e a graça, com a capacidade, com os dons e talentos em que o Espírito Santo traz a esta vida agora, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que sejam frutíferos, que o Senhor os frutifique, que o Senhor os multiplique para teu louvor, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, ativando o seu chamado. Essa é a minha função, é o chamado que Deus fez para a minha vida. Não só ativar o seu chamado, mas manter o meu bem ativo em todas as áreas. Que Deus te abençoe, até uma próxima. Deus querendo, em nome de Jesus, quando falaremos outra vez sobre ativando o seu chamado. E no momento da oração dessa quinta-feira à noite aqui no Japão e quinta-feira pela manhã aí no Brasil, 6h30 da manhã no Brasil e 8h30 da noite, ou 6h30 da tarde, meu Deus, desculpe-me, 6h30 da manhã no Brasil e 18h30 aqui no Japão, nós estaremos no momento da oração com vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.